Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Projeto Root. Eu sou o Diego Costa, administrador do canal, e hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente, tá, pessoal? Então é um projeto que há bastante tempo eu já venho idealizando ele, e hoje então eu resolvi trazer ele aqui para vocês no primeiro formato dele, né? Então tem muitos ajustes ainda a serem feitos, né? Como eu estou trabalhando com Chroma, né? Então alguns defeitinhos vão existir nesses primeiros vídeos, mas ao longo aí do projeto andando, eu vou corrigindo à medida do possível e também recebendo o feedback de vocês. Tá? Então, o que se trata essa nova linha, esse novo formato de vídeos do Projeto Root? Na verdade, ele já vem sendo pensado, idealizado já há mais de um ano, onde se vocês notarem aí a agenda do Projeto Root, ela tem sido mais baseada em palestras. Então eu quis trazer para vocês então um formato mais formal para o Projeto Root, não muito com a mão na massa, mas vamos falar de alguns tópicos relacionados à tecnologia, nos formatos mais de palestras. Então, o pessoal que já vem assistindo os vídeos do Projeto Root e gostando, também acredito que vai gostar nesse novo formato. Tá? Então, vão existir alguns calendários ao longo do ano de 2020, como testes, tá? Então não vai ser todo o vídeo do Projeto Root vai ser nesse mesmo formato. Isso é apenas digamos, um MVP. E se o pessoal gostar, então quem sabe aí o Projeto Root ele torna a ter uma agenda mais digamos, ativa no mesmo formato desse vídeo. Para começar, eu vou trazer para vocês um conteúdo que eu ministrei. Na verdade, eu ministrei um curso de segurança da informação, né, uma pós-graduação, ministrei uma cadeira, e eu vou trazer um pedacinho do que eu exibi lá para eles, do que eu ministrei para eles. Então, é apenas para que vocês tenham ideia de que o Projeto Root, assim como eu, né, o Diego Costa, eu estou tentando trazer para vocês o conteúdo mais qualificado, tá? Então, cada vez mais eu estou tentando qualificar-me para que eu possa trazer um conteúdo também tão qualificado quanto eu para vocês. Tá? Então vejo aí os relatos de algumas pessoas que queriam vídeos mais rápidos e tudo mais, mas esse não é o propósito do Projeto Root. Nunca foi o propósito de ser um canal que tenha vídeo aí de 5 minutos. Não se tem um vídeo no canal que tenha menos de 15 minutos. Mas o propósito nunca foi ser um canal de vídeo rápido. Tá? Nunca foi e acredito que nunca será. Tá? Justamente porque nós ensinamos a você a desenvolver uma solução e não solucionamos o seu problema. Tá? Então, quem tem problemas para solucionar tem duas maneiras. Ou aprende com o Projeto Root, assistindo os vídeos, aprendendo como resolver, como pensar numa solução para um problema, ou paga para alguém resolver o problema. Receita rápida a gente não vai fornecer, não é nosso intuito. Desculpa se você está aqui assistindo os nossos vídeos com esse intuito, você está no canal errado, tá? Então, mas muitas pessoas acreditam aí que eu devo fazer vídeos curtos e eu não acredito nisso. Criei o Root Talks com a ideia de trazer para vocês uma palestra, ou espécie de palestra dentro do canal, para trazer um formato de vídeo maior, um formato de vídeo que tenha um contexto mais abrangente, talvez, tá? Para que eu consiga captar também o feedback de vocês para saber se está tudo ok, né? Se a ideia é legal, se é interessante, e quem sabe profissionalizar e trazer convidados de repente, né? Seria uma boa. Eu já estive pensando nessa possibilidade, mas eu quero ver a questão do feedback de vocês, tá, pessoal? Então, como o Root Talks vai inaugurar, né, vamos bater o martelo, né, ou estourar a champanhe hoje, né, eu vou trazer esse conteúdo aí que foi ministrado lá na pós-graduação em segurança da informação, e eu tirei uma parte do conteúdo que foi ministrado para eles e vou mostrar aqui para vocês, justamente porque eu acho que é muito importante o conhecimento de todos a respeito desse tópico, tá? Então eu espero que vocês gostem aí do primeiro Root Talks. Quem sabe aí no futuro eu não faça com outro tipo de conteúdo. Então, como eu acabei de apresentar para vocês, o nosso primeiro tópico aí vai ser sobre a licença Creative Commons, uma licença que é bem utilizada na internet, e eu ministrei uma cadeira de auditoria e segurança da informação na pós-graduação,
e nós utilizamos em um determinado momento o licenciamento de software, né, licenciamento de tecnologias. Então, dentre as opções do mercado, todos os alunos tiveram a possibilidade de fazer pesquisa e se chegou a um consenso que a utilização da Creative Commons ela facilitaria pequenas empresas, né, e até pessoas físicas, né, em vários momentos. Então é uma licença bem utilizada na internet, ela cresceu na internet, ela nasceu na internet, né, cresceu na internet, e hoje ela se tornou aí uma licença bem utilizada no mundo também profissional, tá? Então é claro que as fontes da Creative Commons eu tirei do próprio site, então eu deixei ali os links, tá? Para quem quiser ter acesso, é só colocar Creative Commons no Google, que com certeza vai achar o site oficial. Mas é ali o creativecommons.org, é o site oficial então desse licenciamento. Tá? Então o símbolo, o logotipo dele é o CC, né, de Creative Commons, então deixei bem aí na tela para vocês. Escolhendo o tipo de licença também tem ali o link, e a pesquisa por material sobre o licenciamento de Creative Commons também tem um search, né, uma busca dentro do próprio site, tá, pessoal? Então fiquem bem à vontade para acessar e para descobrir novas possibilidades, tá? Então eu vou alternar agora aqui a minha tela para que fique exibindo para vocês aí o slide, que não são muitos, né, mas alguns slides para comentar acerca do Creative Commons então, tá? Deixa eu trocar aqui a minha tela. Agora ficou um pouquinho maior aí para vocês, tá? E eu coloquei aqui um cantinho e deixei um espaço reservado porque vai ser utilizado então aqui nessa área, aqui nessa região, vão exibir alguns itens ali que eu quero que vocês prestem atenção, tá? Mas seguindo aqui, então vamos dar continuidade e falar um pouquinho sobre o Creative Commons. Então o Creative Commons promove o compartilhamento legal de seu conhecimento e criatividade, sendo acessível e inovador. O Creative Commons oferece licenças de direitos autorais gratuitas, fáceis de usar, para criar uma maneira simples e padronizada de dar ao público a permissão de compartilhar e usar o seu trabalho criativo. Tá? Então eu coloquei aqui apenas uma questão introdutória para que seja entendido o que vem a ser o Creative Commons. Tá? Então é claro que é uma introdução bem genérica, falando sobre o Creative Commons, o que ela contempla. Tá? Então a licença, o que é mais importante de entender da Creative Commons é que ela é uma licença em 3 camadas. Tá? Geralmente existe a camada de texto legal, que é entendido apenas pelos advogados, e a Creative Commons ela trabalha com mais 2. Então nós temos a texto legal, nós temos legível por humanos, que é como os humanos entendem as licenças, então sumariza e expressa alguns dos termos e condições mais importantes, e também legível por máquinas, resumo dos direitos e obrigações expresso num formato que as aplicações informáticas, motores de pesquisa e outros tipos de tecnologia possam compreender. Então são 3 tipos de camadas que existem dentro da Creative Commons, e tu utilizando qualquer licenciamento Creative Commons, né, ou CC, ela vai contemplar essas 3 camadas, tá? Indifere se tu utilizar um modelo ou outro de Creative Commons, todas elas vão ser cobertas por esses 3 tipos de camadas. O que vem a ser então Creative Commons? Tá? Então nós temos aquelas imagens que estão logo ali, cada atribuição, por exemplo, a atribuição é um tipo de licença, tá? Ela tem um logotipo que é o CC, e logo ao lado ela também tem um outro íconezinho, tá? O BY, né? Ou BY, que é uma licença que permite que outros distribuam, remixem, adaptem e criem a partir do seu trabalho, mesmo para fins comerciais, desde que lhe atribuam o devido crédito pela criação original. É a licença mais flexível de todas as licenças disponíveis,
é recomendada para maximizar a disseminação e uso dos materiais licenciados. Então, ou seja, quando eu coloco uma licença do tipo CC BY, né, ou Creative Commons BY, eu estou querendo dizer que o meu conteúdo está livre para ser modificado e utilizado da maneira que o outro quiser, tá? Inclusive até vendendo materiais. Tá? Então eu faço uma licença do tipo atribuição, tá? Então eu posso utilizar ela da maneira que eu quiser. Quanto mais para baixo eu for, mais restrito vai ser, tá? Então eu tenho a atribuição compartilha igual, então CC BY SA. Então esta licença permite que outros remixem, adaptem e criem a partir do seu trabalho, mesmo para os fins comerciais, desde que lhe atribuam o devido crédito e licenciem as novas criações sob termos idênticos. Esta licença costuma ser comparada com as licenças de software livre e de código aberto, copyleft. Todos os trabalhos novos baseados no seu terão a mesma licença. Portanto, quaisquer trabalhos derivados também permitirão o uso comercial. Esta é a licença usada pela Wikipédia e é recomendada para materiais que seriam beneficiados com a incorporação de conteúdos da Wikipédia e de outros projetos com licenciamento semelhante. Tá? Então, são atribuições que vão permitir que outras pessoas possam, além de remixarem, adaptarem, criarem situações ou casos novos, ou softwares novos, ou partes de um contexto, e ainda possam assim fazer a venda do material. Né? É muito comum isso aí em apostilas, tá, pessoal? Então é comum vocês identificarem esse tipo de material em algumas apostilas online. Atribuição sem derivação, então é o CC, o BY, né, que é BY, e o ND, que é o sinalzinho de igual. Tá? Esta licença permite que outras pessoas reutilizem o trabalho para qualquer finalidade, inclusive comercialmente. No entanto, ela não pode ser compartilhada com outras pessoas de forma adaptada, e o crédito deve ser fornecido a você. Então, vejam que eu estou restringindo o conteúdo, né? Então essas três primeiras aqui, vocês podem ver que quanto mais para baixo, mais restrito é. Vamos ver as próximas agora. Atribuição não comercial. Esta licença permite que outros remixem, adaptem e criem a partir do seu trabalho para fins não comerciais. E embora os novos trabalhos tenham de atribuir o devido crédito e não possam ser usados para fins comerciais, os usuários não têm de licenciar esses trabalhos derivados sob os mesmos termos. Então tá ali, a atribuição não comercial é o CC, o BY e o NC, que é um símbolo do cifrão com o proibido. Tá? Então significa que outras pessoas possam, além de remixarem, adaptarem e criarem a partir do seu próprio fim, né, do seu trabalho, para fins não comerciais, ou seja, eu posso modificar, tá? Eu posso modificar o conteúdo, porém eu não posso vendê-lo. Tá? Então, lembrando, né, a licença visa registrar, visa regulamentar a forma que vai ser utilizado um software, ou uma música, ou uma obra de arte, enfim, né? Tá? Então eu estou restringindo aqui o conteúdo à parte tecnológica. Ela pode ser atribuída aí a diversas outras áreas. Tá? Então nós temos ainda ali a atribuição não comercial, compartilha igual. Então o logotipo é o CC, o BY, o NC e o SA. Então notem que elas podem concatenar licenças, tá? Então essa licença permite que outros remixem, adaptem e criem a partir do seu trabalho para fins não comerciais, desde que atribuam a você o devido crédito e que licenciem as novas criações sob termos idênticos. Tá? Então, para vocês terem uma ideia, esse tipo de licença diz que eu posso criar um conteúdo, adaptar um conteúdo para fins não comerciais, ou seja, eu não posso revendê-lo. Então, se envolve uma apostila, por exemplo, a apostila não pode ser vendida. Tem que ser uma apostila gratuita. Tá? Estou citando o termo de uma apostila apenas. Não necessariamente tenha que ser uma apostila. Tá? Pode ser qualquer outra atividade. Ou software, ou música, enfim. Atribuição sem derivações e sem derivados. Então é o logotipo CC, BY, o NC e o ND. Tá? Então se cortou um pouquinho aí na tela para vocês. Tá?
mas eu vou ler aqui para vocês. Então esta é a mais restritiva das nossas 6 licenças principais, só permitindo que outros façam download dos seus trabalhos e os compartilhem desde que atribuam crédito a você, mas sem que possam alterá-los de nenhuma forma ou utilizá-los para fins comerciais. Ou seja, uma pessoa que desenvolve lá uma apostila, ela não pode vender, não pode modificar e não pode fazer qualquer tipo de outro tipo de licença, né? Não pode atribuir nenhum outro tipo de licença. Ela precisa ainda atribuir a licença, né? Ela precisa dar os créditos a quem desenvolveu a licença e ela também não pode ser comercializada, né? Então um caso típico aí, por exemplo, uma NBR ou uma ISO, ela não pode ser modificada, ela não pode ser compartilhada, só pode ser feito o download através de alguma plataforma e ela não pode ser então comercializada sem ser pelos próprios criadores, tá? Então geralmente isso aí tu vai encontrar em algumas normas, leis, enfim, tá? São materiais bem restritos, tá, pessoal? Então vamos mudar para o termo de software. Vamos imaginar que seria o caso do Windows, né? Nós não podemos modificar nem revendê-los eles, né? Se eu tenho uma licença Windows no meu computador, eu não posso simplesmente revender ela, né? Também não posso dizer que fui eu que fiz o Windows, né? Não posso ter uma cópia do Windows modificada e sair a vender. Então tratando dos aspectos mais de licença, essa aqui seria a mais restritiva que existe, tá? Então lembrando também que eu estou dando um apanhado geral, porque eu poderia destrinchar isso aqui em muito mais conteúdo, tá, gente? Então, para que o vídeo não fique... Eu sei que o ideal é que o vídeo fique realmente mais longo, mas também não é uma cadeira de uma universidade, de uma graduação aí. Então, para que fique bem entendido, tá? Eu trouxe mais alguns exemplos, tá? Sobre propriedade intelectual. Então, a lei de propriedade intelectual é o primeiro direito do criador, da pessoa criativa, do inventor. Esse direito associado a qualquer criação advém da própria criação, denominado igualmente copyright. Pode especializar-se em certos casos, como marcas, patentes de invenção, etc. Ou ser o único direito possível existente sobre essa criação: texto, projeto, canção, conteúdo de página na web, conceito, desenho, fotografia, logotipo, etc. Então deixei ali a fonte, que é copyright.com.br/direito-autoral-direito-legal.html. Tá? Então tem um link ali também, que é a lei 9.279 de 14 de maio de 1996. Então essa é a lei que trata da propriedade intelectual. Quem é que tem direito sobre uma criação, sobre uma invenção, sobre um projeto, sobre uma canção, enfim, tá? Como que se faz então esse registro, tá? Então existem algumas maneiras na internet de se fazer esse registro, assim como existem algumas maneiras que se pode ser feito o cadastramento no Instituto de Marcas e Propriedades, né, e marcas e nomes, né? Então também pode ser feito de maneira mais simplificada, tá? Então eu vou trazer para vocês aqui alguns exemplos, tá, pessoal? Então apenas para que vocês tenham uma ideia de como pode, até mesmo uma ideia simples pode ser registrada para se resguardar aí de um possível problema de plágio, enfim. Inclusive isso é muito comum no âmbito acadêmico também, né? Então quando tu está fazendo uma pesquisa, para fazer uma tese, para fazer de repente um trabalho aí de conclusão de curso, o pessoal acaba por desenvolver software e muitas vezes acaba ou vazando ou tendo problema de plágio, de ideia. Existem maneiras que podem te ajudar a inibir esse tipo de situação. Então eu vou demonstrar aqui, eu vou mostrar para vocês que uma das maneiras que eu utilizei aqui no canal, ela digamos que me qualificou, que me deixou mais resguardado
tanto pela questão intelectual do canal, quanto na questão dos conteúdos, por mais que sejam conteúdos geralmente de software livre, de open source, de coisas que qualquer um poderia fazer. Já tive problemas de pessoas que pegaram vídeos e colocaram em outros sites, né? Então, de fato, isso pode causar algum impacto no negócio, tá? Então, se eu tenho como renda a visualização e alguém vem aqui no canal Projeto Root e pega os vídeos e upa em um site de propriedade de outra pessoa que não do Projeto Root, isso pode afetar diretamente o negócio, né? Então, o que acontece nesses casos, né? Como recorrer e a quem recorrer, né? Então, são tópicos aí que talvez a gente possa debater mais vezes sobre isso daí. Mas eu vou demonstrar aqui rapidamente como que eu resolvi um problema de plágio no meu canal, tá? Então, no canal Projeto Root. Então, vamos lá. Vamos dar seguimento. Então, propriedade intelectual, copyright, tá? Como é criado um copyright? Requisitos mínimos, tá? Ali está o símbolo, né? Já vou começar pelo símbolo, por isso que o Creative Commons é um C também, ó. Então o copyright é um C dentro de um círculo, tá? E é usado para indicar uma obra está sujeito aos direitos de autor, tá? E como é que é feita essa criação? Enfim, os requisitos mínimos para se ter um copyright é a criação, né, a obra como um todo, uma data certa, chamada também de timestamp, e uma prova de anterioridade. Então, eu coloquei ali o que é uma criação e o que é uma prova de anterioridade. O que é uma criação? O que eu posso considerar uma criação? Um software? Uma música? Um formato de áudio? Um formato de vídeo? Enfim, qualquer coisa que possa ser criada, né, é uma criação, por isso vem o termo criação, né? Então, é criar com ação, né? Estou brincando aqui com as palavras, mas etimologicamente a criação ela é o ato do humano, né, numa pessoa, né, ou outrem, né, desenvolver com sua capacidade intelectual algo. Existe um negócio chamado combinação, que também pode ser utilizado para a criação. Então tu vai pegar elementos que já existem e combinar entre eles, e aí fazer uma nova criação. Então o vulgo nada se cria, tudo se copia, não deixa de ser uma criação. Porém, a gente tem que ter limites. Eu não posso simplesmente copiar, por exemplo, um iPhone com um RIP-phone no nome, né? Seria então um problema de propriedade intelectual, porque existe uma patente, existe uma marca, existe todo um copyright em cima daquele produto, tá? Então, o que é uma prova de anterioridade? É justamente o que eu acabei de falar, pois se já existe algo, isso ficou registrado. Então a prova de anterioridade significa que eu tenho que ter uma prova que aquilo já existe, né? Então, quem chegou primeiro, digamos assim, né? Então, se estamos numa corrida e existe um primeiro lugar que já chegou, o segundo não pode dizer que chegou em primeiro, ele chegou em segundo. Então, a prova de anterioridade nada mais é do que uma prova cabal, incontestável de que algo já existe. É simples assim, tá? Então, ali eu até coloquei que uma lenda urbana diz que se você enviar uma carta para si mesmo, tem como provar seu direito autoral. Essa é uma lenda urbana utilizada há muito tempo atrás, onde as pessoas, quando queriam registrar, por exemplo, olha, eu tirei uma foto, eu e minha família. Então, para dizer que realmente sou eu na foto, eu tiro a foto, né? Eu imprimo ela, eu revelo ela como era antigamente, e eu mando para o meu próprio endereço. Isso seria uma prova de anterioridade. Na verdade, sabe-se que isso aí é uma lenda urbana, não é bem assim que funciona essa questão, tá? Não é porque eu mandei para mim mesmo que eu tenho direito sobre aquilo, tá? Mas antigamente as pessoas pensavam dessa maneira. Bom, então como eu falei agora há pouco, propriedade intelectual ainda, eu tenho ali como criação, a ação humana de conceber, de gerar, de dar existência ao que não existe.
ou de dar nova forma, novo uso a alguma coisa. Então, anterioridade, qualidade, estado ou condição de anterior, precedência em tempo, ordem, posição. Como eu acabei de comentar, o exemplo clássico que eu acabei de comentar para vocês. Então agora ali eu dei um exemplo do Steve Jobs com o seu famoso iPhone, né? Então eu vou trocar aqui a minha posição aqui só para que vocês consigam ler. Pronto, agora eu estou do outro lado aqui. Então, na verdade, o celular já existia, tá? Então ele queria desenvolver ele queria fazer uma criação, né? Então ele tinha como propriedade intelectual os conceitos, né, para poder registrar, e ele tinha uma obra que era o iPhone, que na época era um smartphone. Simplesmente ele cunhou, ele concebeu um termo chamado smartphone, né, que seria telefone esperto, né? Por que é esperto? Porque celular já existia naquela época, tela LCD também já, bateria também, funcionalidades computacionais, aplicativos, né? Então se tornou o iPhone ou o smartphone. Então na verdade ele fez uma combinação de elementos já existentes, tá, num único dispositivo. Isso quer dizer que ele plagiou? Não. Ele utilizou do seu processo intelectual para, com objetos que já existem, criar um novo. Né? Porque todos os objetos ali listados já existiam. Já existia aplicativo, já existia funcionalidades computacionais, né? Porque se um Nokia 5120 lá tinha calculadora, ele tinha, na verdade, dispositivos computacionais, né? Ele tinha funcionalidades, ele conseguia calcular, logo ele tem um microcomputador. Ele só não tinha um software ideal para aquilo, né? Ele não tinha um software inteligente o suficiente para fazer mais coisas. Mas se parar para pensar na tecnologia, ela já existia. Bateria. O Nokia durava uma semana, duas a bateria. O que aconteceu com o uso dos smartphones? As baterias começaram a durar poucas horas. Então ele teve que fazer uma pesquisa intelectual, com inteligência, para desenvolver baterias mais resistentes. E essas baterias mais resistentes, elas tiveram também que ter uma maior potência para poder aguentar o dia a dia de um celular, de um smartphone, nos dias atuais. Então, na verdade, o Steve Jobs, como muitos têm aí como o grande visionário, na verdade, ele foi o grande esperto. Ele simplesmente pegou tecnologias já existentes. É claro que não quer dizer, não estou querendo dizer que não é um visionário. Não, ele simplesmente não criou nada do zero. Ele pegou coisas já existentes e deu uma nova utilidade. E isso foi que aconteceu com todo o mercado tecnológico. Graças a essa epifania, digamos assim, do Steve Jobs, esse trato intelectual, hoje nós temos smartphones de diversas marcas, fabricantes, softwares para eles, aplicativos. Então, na verdade, ele foi o pontapé inicial para uma nova era, né? Então, por isso que ele é o visionário, porque se for parar para pensar, o tempo que se levou para desenvolver um primeiro iPhone e o tempo que se leva hoje para ter um novo smartphone, olhem só, foram anos e anos de pesquisa para ele desenvolver o primeiro smartphone, e logo após, quando todo mundo viu a questão de criação, né, do Steve Jobs, acabou então desenvolvendo o seu próprio. Né? Então por isso que nós temos variadas marcas aí de telefones, smartphones, e cada dia a tendência é ter muito mais ainda, tá? Então só para lembrar que propriedade intelectual também tem esse trato de criar coisas novas, porque ele teve que fazer marcas e patentes aí de diversos dispositivos, até funções no próprio celular, né? São marcas registradas da Apple, né? Como por exemplo o botão no meio também é uma marca registrada da Apple. Então cada empresa que quer desenvolver um smartphone que tenha que colocar o botão no meio tem que pagar os royalties aí para
para a Apple. Fica aí então o exemplo de propriedade intelectual para vocês verem aonde isso pode chegar, né? Então, propriedade intelectual ainda, falando sobre agora sobre o copyleft. Deixa eu botar novamente a minha carinha lá pro outro lado. Eu acredito que é mais ou menos nessa área aqui. Mas enfim. Então, copyleft, lembrando que o símbolo do copyleft é o contrário, é o C ao contrário. Tá? Então é como se estivesse no espelho. Por quê? Copyleft é um método geral para tornar um programa ou obra livre, free em inglês, no sentido de liberdade e não de preço zero. E exigir que todas as versões modificadas e extensões do programa também sejam livres. De maneira geral, muito software open source, tá? Ele está então dentro do copyleft, tá? Alguns não estão, mas a grande maioria aí dos softwares estão dentro do copyleft. O modo mais simples de tornar um programa livre é colocá-lo em domínio público, sem copyright. Isto permite que as pessoas compartilhem o programa e suas melhorias, se elas estiverem dispostas a tal. Então, isso muito acontece no âmbito do GNU Linux, né? Tanto até a fonte que eu coloquei ali é gnu.org, tá? Então vocês podem pegar aí depois nas referências aí na descrição. Mas o mundo open source, o mundo do software livre, ele caminha praticamente junto com a copyleft, tá? Então o copyleft é o start inicial aí de boa parte dos softwares que nós utilizamos. É claro que não está restrito apenas ao copyleft. Muitos softwares, mesmo ainda em Linux, eles são fechados, né? Tem muito software que ainda tem o seu software fechado, né? Na licença fechada, e não é, digamos que, interessante para a empresa disponibilizar. Mas lembrando que o kernel é livre, as ferramentas, boa parte delas, como os compiladores, são livres, e é por isso a diferença que muitas pessoas acabam não entendendo a questão por que o Linux é gratuito. Porque tem uma questão de licenciamento que permite isso. Diferente do Windows. O Windows ele não tem um copyleft, ele tem um copyright. Então ele não pode ser distribuído livremente. Então quando a gente fala que usar Linux é uma maneira de ter um software gratuito, a gente não está pirateando nenhum software. Né? Porque muitos falam assim, mas meu Windows é gratuito, eu não pago nada por ele. Mas aí tu tá indo contra a propriedade intelectual, que é o copyright, né? Que é o registro, que é a licença que determina a tua usabilidade naquele software. Tu não pode, tu está fazendo algo ilegal, né, para poder ter acesso àquele software. E para te estar dentro da legalidade, tu pode ter duas opções. Ou tu faz o registro, né, ou tu paga para usar o software, que é a maneira correta para quem vai utilizar o Windows, ou então tu acaba migrando para algum sistema open source, como o Linux. Tá? Então que utiliza aí copyleft, que pode ser utilizado da maneira que for possível dentro das máquinas, dentro dos computadores, dos celulares, enfim. Tá? Então por isso que o Linux é o software, o open source mais utilizado no planeta. Tá? Então engana-se quem diz que o Windows é. Por que é considerado Windows? Porque na verdade é feito apenas o relatório do tipo assim, o sistema operacional mais utilizado nos desktops, aí é o Windows. Agora, se tu parar para pensar que todo servidor de jogo, todo servidor de software, todo o servidor de qualquer tipo de plataforma que tenha em redes sociais hoje, praticamente todas elas rodam usando Linux. Tá? É claro, tem serviços Windows rodando? Sim, tem, mas é minoria nesse ambiente. Tá? Então, por isso que é fácil de fazer um levantamento e dizer que o Windows é o sistema mais utilizado nos desktops. Porque sim, nos desktops são, mas se tu pegar o contexto completo da tecnologia, não. O Windows não chega nem perto da utilidade, da usabilidade, da segurança e da garantia de um bom desempenho em sistemas computacionais de grande porte. Então,
É claro, se tu for parar para pensar, mas eu só quero jogar, eu quero comprar um joguinho, porque eu não tô nem falando na questão de copyright de jogo também, né? Então eu estou falando apenas na questão do sistema operacional. Então o copyleft veio naquela época já há bastante tempo, né? Se eu não estou enganado, em 1980, 82 por ali, que começou a surgir os primeiros projetos ali de open source baseado no copyleft, tá? Eu acredito que lá em 90 é que foi realmente com a vinda do Linux, né, do GNU Linux, 91, 92 ali com Linus Torvalds, é que começou a ter a maior utilização e maior também detalhamento nessa copyleft, tá? E é claro que ela está em constante atualização, por isso que eu deixei ali o link para vocês darem uma olhada nela. Seguindo aqui, nós temos então soluções para registro de marcas. Então existe no território nacional, ou seja, no Brasil, o INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Registro de marcas, patentes, programas de computador, topografia de circuitos integrado. Bom, eu poderia contar uma história gigantesca para vocês por que é Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Porque na verdade, eu vou resumir bastante, dizendo que para vocês que antigamente toda a propriedade ela vinha da indústria. Então toda a marca, toda a patente ela era voltada para a indústria. Hoje em dia nem toda. Então eu posso desenvolver um canal no YouTube e querer propriedade intelectual. Então hoje mudou um pouco o cenário, tá? Mas antigamente eu registrava topografia de circuito integrado, patente de alguma ferramental, de alguma máquina, programas de computador, mas hoje em dia tem muito tipo de registro. Então essa propriedade industrial ela nem sempre é da indústria, tá? Não entendam que é somente para o âmbito industrial, tá? Pode ser para o âmbito corporativo, para o âmbito do usuário final, né? Ele pode querer ter uma marca registrada com o nome dele, tá? E não necessariamente ele vai para a indústria, tá? É claro, se a gente for traduzir coisas que possam ir ou não para a indústria, bom, aí é um debate bem extenso e bem longo, tá? Então o intuito aqui é só mostrar para vocês que existe um instituto que regulariza todas as questões de marcas e patentes, tá? Então é claro que fazer um registro de marca não é uma coisa rápida, não é uma coisa barata, envolve muitas questões jurídicas e também envolve muito tempo. Então, entre esse tempo, podem haver problemas de plágio, problema de roubo, problema de propriedade intelectual, enfim, tá? Então, existem maneiras mais rápidas hoje em dia de dar o primeiro start no registro de marcas. Tá? Então, se tu tem uma empresa, se tu tem um software, alguma coisa assim, eu recomendo já começar a pensar nessa questão. É claro, se tu vai abrir um comércio, se tu vai abrir um negócio que tu não visa que aquilo vá perdurar por muito tempo na sua existência, bom, aí não faça o registro. O ideal é que se faça, mas como tu vai gastar muito dinheiro, muito tempo para conseguir um certificado daquele registro, então veja aí outras formas de se manter íntegro, tá? Então o INPI ele é utilizado, tá, de diversas maneiras, tanto tem ali o guia básico como a marca, o desenho industrial, programas de computador, transferências de tecnologia, patentes, indicações geográficas, topografia de circuitos integrados e informação tecnológica de patentes. Então a fonte é o inpi.gov.br, que é a fonte oficial aí do site, tá, do INPI. Outras soluções para registro. Então, eu coloquei como alternativa simples de registros. Para agilizar o processo de propriedade intelectual, dando acesso aos pequenos negócios e pequenos criadores, existem empresas ou ainda startups que fazem o processo de criação de certificados como prova de anterioridade, assim registrando uma criação antes que outrem faça. Além de preços muito mais baixos, o processo é realizado em uma plataforma online e sem burocracias. Então eu coloquei ali algumas estratégias, né, como por exemplo copyright.com.br, que é o registro e depósito de direitos de autor.
Também tem o eMarcas, que esse é bem famoso, tá? E a Octoris também, que é uma startup que trata dessas questões de criação de certificado como prova de anterioridade. Tá? Como esse aqui é o último slide, eu vou demonstrar para vocês como que funciona o Octoris, tá? Então, essa foi a ferramenta que eu utilizei aqui no canal, mas as outras também são bem semelhantes, digamos assim, o processo de criação desse certificado, tá? Antes de eu demonstrar como gerar, né, ou como funciona a plataforma, eu vou lembrar para vocês que o certificado como prova de anterioridade diz que no momento que eu registrei aquela criação, aquele direito, enfim, o que eu registrar lá, ele vai ter o que eu coloquei aqui para vocês. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, ele vai ter uma criação, que é o que eu quero criar, uma data certa, um timestamp, que vai ser então a prova de anterioridade, tá? Então, isto é que vai ser criado com qualquer uma dessas empresas. Então eu tenho um certificado que vai, naquela data que eu gerei aquele certificado, vai garantir o meu direito sobre aquele produto, aquele serviço, aquele software, aquela música, aquele canal no YouTube, aquele logotipo, aquele nome, né? Tudo isso está resguardado judicialmente em formato de um certificado válido internacionalmente. Tá? Então, geralmente essas empresas ou startups que fazem esse tipo de registro, elas utilizam a Convenção de Berna para fazer esse certificado. Então eu não vou entrar em muitos detalhes agora, mas basta que vocês saibam que quando eu gero esse certificado, não importa se eu gerei ele na minha cidade ou no extremo norte do estado, não importa o local que eu registrei. Ele tem validade internacionalmente, ou seja, em mais de 76 países ele é válido. Tá? Então, e mesmo assim que a pessoa tente fazer o mesmo canal, digamos assim, no projeto Root em um país que não é, digamos, contemplado pela Convenção de Berna, eu ainda tenho um timestamp, ou seja, eu tenho a minha ideia que foi gravada naquela data, no momento que eu gerei aquele certificado, então eu tenho aquele timestamp. Então se a pessoa cria 1 segundo depois, eu ganho por 1 segundo. Então, é claro que eu já fiz esse registro há algum tempo, e mesmo que essa pessoa possa vir no futuro registrar algo semelhante, ela ainda corre o risco de ser processada judicialmente, porque existe toda uma questão intelectual por trás do nome Projeto Root, ou por trás do logotipo. Tá? Então, por isso que eu estou bem seguro em fazer esse vídeo, e estou bem tranquilo até para mostrar para vocês que isso é uma situação corriqueira, né? Eu conversei com advogados na época, e isso acontece quando, né, como o advogado falou para mim, tu tá ficando famoso, logo tem um preço por isso, né? Então tu tá ficando conhecido, né? Então eu tô falando da situação que eu passei, mas pode ser a situação que você está passando, ou de repente o software que tu tá fazendo, o trabalho acadêmico que tu tá fazendo. Então te resguarda, faz o registro. Além do mais, é barato e não vai doer nada fazer esse registro, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente, tá? Como já acabou os slides, eu vou aqui alternar a minha tela. Novamente aqui, mostrando um pouquinho maior aqui no canto da tela. Vou alternar aqui para que vocês consigam ver novamente aqui. Bom, antes de eu alternar, deixa eu fazer uma coisa aqui, ó. Se vocês notarem aqui no site na wiki do canal Projeto Root, tá? Eu tenho aqui a página principal, mais embaixo eu tenho assim, ó, conteúdo disponível sobre Creative Commons. Deixa eu dar um zoom aqui para mostrar para vocês. Vamos ver se eu consigo dar um zoom aqui. Vamos ver. Acho que agora ficou até grande demais, mas tudo bem. Conteúdo disponível sobre Creative Commons, atribuição, uso não comercial, partilha dos mesmos termos, salvo indicação em contrário, tá? Se vocês quiserem saber, o logotipo tá logo abaixo aqui, ó. Agora sim, agora eu vou precisar me mexer um pouquinho aqui porque eu dei zoom, então deixa eu trocar para cá.
porque aí fica um pouquinho melhor de ver. Tá, esse canto ficou melhor mesmo. Vocês podem ver que eu tenho aqui, ó, CC, Creative Commons, BY, NC e SA. Tá aqui os meus logotipos, né? O meu ícone das minhas licenças Creative Commons. Se eu quiser saber mais, eu posso clicar aqui ou aqui na licença, tá? Ele vai mandar para o mesmo lugar, tá? Vou clicar aqui, ele vai me mandar aqui para o Creative Commons, para o site Creative Commons, tá? E notem que eu tenho aqui, ó, tá? Abre uns bannerzinhos aqui do lado, enfim, tá? Tá em inglês, mas eu posso vir aqui ao ladinho e trocar para o português. Cadê? Português Brasil, aqui, Português Brasil. Ele vai agora traduzir, ó. Atribuição não comercial compartilha igual internacional, CC BY NC SA 4.0. Então, aqui ele vai dizer o que eu tenho direito, ó, né? Você tem direito de compartilhar, copiar e redistribuir o material em qualquer suporte ou formato, adaptar, remixar, transformar e criar a partir do material. O licenciamento não pode revogar esses direitos desde que você respeite os termos de licença, tá? Então, de acordo com os seguintes termos, ó, então temos aqui, ó, atribuição não comercial, compartilha igual, sem restrições adicionais, ó. Então, por que eu licenciei a wiki do projeto Root nesse formato? Justamente para que vocês possam pegar o material de lá, não tem problema, eu sempre falo isso, né? Eu já até respondi um e-mail de uma pessoa dizendo que, perguntando se podia ter acesso ao wiki do projeto Root e copiar o material de lá para usar na sua empresa, tá? Então, é claro, não tem problema nenhum. A única coisa que não pode ser feito é a venda desse material como está ali, tá? Então, ou seja, não pode vir um cara aqui na wiki do projeto Root, gerar um PDF e sair a vender esse PDF por aí. Se ele fizer isso, aí eu posso acionar ele judicialmente, porque ele não está se enquadrando nos termos de licença. Tá? Então ele pode utilizar, ele pode baixar, ele pode fazer o download, ele pode modificar, mas ele não pode vender, tá? E tem que compartilhar igual, tá? Então, se ele copiou o material do projeto Root, ele tem que licenciar no mínimo com a CC BY NC SA 4.0, tá? Então, esse é o trato que nós temos aqui no canal, tá? Eu com vocês, tá? O conteúdo do canal nunca vai ser cobrado para vocês, tá, gente? Então, isso é uma dúvida também recorrente que as pessoas, algumas têm, tá? Algumas pessoas recorrentemente perguntam para mim se o material do canal Projeto Root vai ser cobrado em algum momento. Não, não vai ser cobrado, tá? Eu tenho uma empresa no qual presta consultoria, tá? Presta serviços, mas não tem nenhuma ligação com o canal Projeto Root, tá? Nenhuma ligação. É no meu nome pessoal e eu não trabalho para diretamente o público do canal Projeto Root. Geralmente são empresas, tá? Então fica aí o alerta, porque desde o início o canal Projeto Root eu sempre comentei que ele não seria uma empresa e não vai ser, tá? Até o momento ele não é uma empresa. Eu, como o proprietário do canal Projeto Root, posso ter empresa, mas o canal Projeto Root ele não presta serviço, tá? Nenhum tipo de consultoria nem nada. Tudo que vocês quiserem vai estar aqui dentro da nossa wiki, tá? Fora o que, o que tem em vídeo também. Bom, mas vamos lá, vamos falar então do Auctores, né? Então tá aqui o site deles. Eu não vou ficar comentando muito, porque além de muito explicativo, o site da Auctores ela é composta por alguns vídeos. Então, vídeos curtos que vocês podem assistir aqui no momento que achar necessário. Mas lembrando, se eu quisesse registrar alguma coisa, ó, e antes de mais nada, não é a Victories, tá? Lê-se Auctores, tá aqui, ó. Então tá aqui a tradução correta, né? A forma correta de falar. Aqui eles explicam, Auctores, lê-se Auctores, é uma startup focada na produção de direitos autorais e gestão desses direitos. Nosso trabalho inicia com a proteção de sua obra, gerando uma prova de anterioridade, reconhecida e válida em 177 países. Ó, eu falei 76 países, mas é 177 países. Ó. O nosso sistema é baseado nos tratados internacionais e a tecnologia reconhecida pelo judiciário no Brasil e no exterior, formando prova sólida e indiscutível.
Nosso registro é totalmente auditável e por isso é muito mais confiável do que os métodos tradicionais em papel. Aqui vale aqui vocês perderem um tempinho, ganharem um tempinho aqui dentro do site, tá? Dando uma olhada. Mas, ó, aqui tem o tutorial completo de como fazer, ó. Mas se eu quisesse registrar online, ó, registra online, ó. Eu já clico ali, ele já vai passar pela parte do registro, ó, que compõe 3 partes apenas. Então, eu tenho os termos, que é a parte número 1, a obra e autores, tá? Então aqui, ó, autor, a propriedade, titular, direitos morais, patrimoniais, legislação pertinente, tá? Li e aceito. Agora sim, agora eu vou colocar o título da minha obra, tá? Vamos botar aqui, se eu quisesse colocar Projeto Rude, eu posso enviar um formato recomendado em PDF, aqui eu posso registrar um documento, por exemplo, eu posso selecionar um PDF e enviar, tá? E aqui eu coloco algumas informações a mais, vou passar para o segundo passo, que é a obra, tá? Vou colocar aqui alguma coisa, avanço. Vou colocar um e-mail aqui, esse e-mail tem que ser um e-mail válido, então isso é muito importante, tá? Eu recomendo que vocês deem uma olhada no site ele com mais calma, tá? Eu estou passando rapidamente aqui, o intuito é só mostrar para vocês o que acontece quando tu faz o registro, tá? Então eu vou colocar aqui o e-mail, tá? Um e-mail válido que eu tenho acesso. E aqui algumas informações de quem são os autores. Eu posso registrar no CPF de uma pessoa, ou eu posso também dividir, colocar em várias, né? Por exemplo, letra é de um e a música é de outro. Tá? Eu posso colocar aqui. Quem é o titular? Aqui eu posso colocar uma empresa, no caso, se, por exemplo, o titular fui eu que fiz o software, por exemplo. Mas eu trabalho para uma empresa software house, e aí eu posso registrar aqui. Então quem desenvolveu a ferramenta lá, o script, o software, é o autor. E o titular é a empresa. Ó. Então, essa é a questão. Eu posso ainda determinar porcentagem ainda. Tantos por cento para a empresa, o restante é para o titular, né, para o proprietário, para o autor. Tá? Então, ao finalizar, ele vai gerar então um boleto, tá? Ele vai pedir os dados de pagamento, que eu acho que tem que preencher todos os campos. Mas enfim, vocês dando uma olhadinha aqui no site, vocês vão chegar no registro. Tá? O importante é depois. Eu vou mostrar para vocês agora aqui o que acontece depois. Quando vocês preenchem um e-mail ali, o que vai acontecer? Ele vai mandar um e-mail para vocês, dando uma assinatura de certificado. Tá? Depois do pagamento, depois de toda a questão correta ali do preenchimento, ele vai enviar um e-mail para vocês e vocês simplesmente precisam responder um e-mail sem modificar nada. Vocês vão receber o e-mail e vão clicar em responder, né, reply, e vão enviar ele do jeito que chegou. Tá? Não precisa botar ponto, não precisa botar ok, nada. Simplesmente recebeu, responde do mesmo jeito que recebeu. Tá? Por quê? Porque eles estão validando se tu tem acesso àquele e-mail e se a informação está correta, se não está nenhuma informação errada no teu registro. No momento que tu registra, tu vai receber então esse e-mail, tu vai responder e em seguida eles te enviam um outro e-mail. E esse outro e-mail, eles vão te informar o teu certificado autoral. Esse aqui é o número do meu certificado, não tem problema nenhum, porque esse aqui é do logotipo, tá? Eu já explico por que eu sei que é do logotipo. E vocês vão ver que eu tenho aqui algumas informações. Ó. Então, certificado de direito autoral, aqui eu tenho o meu certificado, o título da obra, Projeto Root, o nome do arquivo que foi enviado é pr_01.psd. Então, por que eu registrei um arquivo no Photoshop? Porque quando eu solicitei para um designer desenvolver o logotipo do canal Projeto Root, foi um colega que trabalhou comigo, ele é designer, e ele fez o logotipo do canal Projeto Root, tá? O que nós utilizamos atualmente. Tá? E ele me deu de presente esse logotipo. Então ele me mandou o arquivo no Photoshop dele. Então o Photoshop usa a extensão PSD, logo eu registrei inclusive o arquivo original contendo todas as camadas do logotipo do Projeto Root. Então não existe essa aí de que o logotipo do canal Projeto Root foi plagiado. Eu tenho todas as camadas, inclusive a parte onde o designer estava
pensando e estilizando o logotipo. Então tem diversas camadas ali onde ele tentou fazer algum jogo com cores, com dado, com o formato do logotipo. Então tem todo esse histórico aí, tá? Então tudo está dentro desse arquivo, o qual está guardado e bem seguro, tá? Eu tenho também um negócio chamado hashcode. Esse hashcode ele está em SHA-256 e ele está aqui esse hashcode. Esse hashcode aqui ele é gerado na hora que eu preencho lá os meus dados e eu tenho um arquivo. Então ele pega a informação em texto, tá? Então por isso que é importante preencher os textos ali e ele gera um hashcode para que isso seja identificado depois. Também ele gera QR codes, ó. Então esses QR codes aqui eles vão apontar para os autores, tá? E para um texto que tem explicando como foi criado o projeto Root. E aqui eu tenho uma declaração do próprio site, dizendo que no dia 10/7/2016, vejam só, eu registrei no dia 10/7/2016, à 00:34. Se alguém tivesse a mesma ideia que eu, à 00:34 com 1 segundo, eu ganharia. Ou à 00:35, né? Então seria aqui 60 segundos aí de poder discutir. Mas eu também tenho um outro timestamp aqui, ó, tá? Isso aqui é uma declaração à 00:34, tá? Então aqui eu tenho aqui, ó, o presente certificado comprova mediante as tecnologias de hashcode, timestamping, ó, então tá aqui, e a assinatura digital que a pessoa supra-indicada declarou-se autor da obra citada. O presente comprovante está em conformidade com a Berne Convention, né? Então tá aqui todas as convenções junto com a lei, ó, tá? Então aqui tem e demais legislações pertinentes ao direito autoral de países membros da Convenção de Berna, tá? Quaisquer inconsistências quanto à autoria da obra supradeclarada são de exclusiva responsabilidade do declarante e, se falsas, podem configurar crime em alguns países. Ou seja, se alguém, ou se até mesmo eu tivesse registrado algo que já tenha sido registrado anteriormente, eu posso configurar crime, tá? Então por isso que se alguém tentar hoje registrar o projeto Root, logo essa pessoa está cometendo um crime, tá? Então aqui eu tenho um timestamp de quando foi feito esse certificado, ó. Então aqui ele pega até os segundos, ó. Então 10/7/2016 às 3h37 com 39 segundos e durou até as 13h34 com 24 segundos. Ou seja, eu tenho aqui o horário que iniciou meu registro e o horário de término, junto com o horário da emissão do certificado, tá? Então, essas datas aqui e horas, ó, vocês podem ver que à 00:34 eu tinha um certificado, tá? Mas ele validou, tá, às 3h37 em horário, tá? Então, fica o alerta aí para vocês. Também fica esse vídeo para vocês aí, para que vocês possam registrar também seus softwares, ideias, trabalhos, enfim, tudo que vocês tiverem em mente, vocês possam aí registrar se já não foi registrado, tá? Deixa eu voltar aqui para minha outra cena. Então, pessoal, eu acho que a intenção é trazer para vocês nesse formato de palestra um pouco mais formal, mais, digamos assim, teórico, questões técnicas também, né? Então, como eu comentei em diversos pontos, né, isto facilita e te resguarda na hora de fazer um registro, tá? Não quer dizer que eu não precise fazer o registro de marcas, por exemplo, lá no INPI, né, utilizando aquela plataforma do Auctores. Significa que agora eu estou resguardado judicialmente, tá? O processo de registro de marcas, ele demora muitos anos. Então, enquanto não sai o registro da marca Projeto Root, eu tenho ali um certificado de anterioridade que vai me resguardar se algum conhecido ou alguma pessoa que ficar
que quer registrar alguma coisa relacionada a projeto root, que tenha toda a identidade visual, todo o contexto, todo o conteúdo, ele então vai ser tipificado em alguns crimes, tá? Então, não só como plágio, mas como outros também, tá? Então, por isso que é importante vocês terem um conhecimento de que o registro vai facilitar a vida de vocês, tá? No momento que eu fiz o registro, eu estou seguro. Tá? Então o que eu faço com esse registro? Eu poderia imprimir, colocar na parede, enfim. Não, eu fico com ele guardado. Tanto os arquivos, tanto a obra, tudo está guardado em um local seguro, tá? Seguro de verdade, porque onde está salvo não tem conectividade, é uma mídia que está em um cofre, então isso pode ser considerado a maior segurança possível. Tá? E é claro que eu não tenho apenas uma cópia nem dos certificados, nem do material que foi registrado lá, tá? Mas fica aqui um alerta, né, para que vocês também, quando façam esse tipo de procedimento, quando fizerem esse tipo de procedimento, vocês se resguardem com as cópias originais. O que acontece agora? Se em algum momento alguém registrar, eu posso entrar na justiça e mostrar a prova de anterioridade, e essa pessoa então ela está passando o limite, né, e ela está cometendo um crime. Tá ok, pessoal? Então eu espero que com esse tipo de vídeo eu possa trazer um conteúdo um pouco mais teórico, um vídeo um pouco maior, né? De fato, esse até não ficou tão grande quanto eu esperava, tá? Eu esperava vídeo aí de mais de 1h30, mas como eu também retirei uma parte do conteúdo que foi ministrado para o pessoal da pós em segurança da informação, também eu tirei apenas um pedacinho ali de uma aula que foi ministrada para eles. Então eu espero que vocês tenham gostado aí desse novo projeto dentro do projeto root, um nome simbólico aí, um nome que foi pensado para trazer esse conteúdo mais teórico para vocês. Tá? Se tiver alguma sugestão também, até a alteração do nome não tem problema, a gente pode trocar também, se ficar muito estranho para que vocês entendam. Tá? Espero que vocês tenham gostado, nos vemos aí em uma próxima edição, sigam vendo os vídeos do canal e vejo vocês numa próxima oportunidade. Um abraço a todos e muito obrigado